E para quem não me conhece, eu sou Dani Lopes, gestalt terapeuta há 10 anos, e eu ajudo mulheres a se tornarem confiantes e decididas em 8 semanas. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema que tira o sono de muitas pessoas, que é o ciúme. Então, é um tema recorrente, né, nos meus atendimentos, é um tema recorrente nos meus cursos, é um tema recorrente, já foi um tema muito forte na minha vida. Eu mesma já fui uma pessoa extremamente ciumenta, já tive muita dificuldade de lidar com isso. Hoje, eu não posso falar que eu não sinto ciúme, eu sinto, mas hoje eu sei lidar com esse sentimento. Então, aqui eu quero trazer ferramentas para que vocês possam encontrar caminhos para lidar com os sentimentos, né? Todos os sentimentos que a gente tem fazem parte da nossa humanidade, mas aprender a lidar com ele, impedindo que esse sentimento controle a vida, né? Que tire o sono, que tire a espontaneidade, que gere angústia. Esse é o objetivo da gente falar sobre esse tema aqui hoje, tá bom? E quem me segue aqui com frequência sabe que eu gosto de contextualizar o tema que eu vou trazer. E eu trago dois contextos, né? Um contexto de definição de dicionário mesmo, e a minha maneira de enxergar o tema, a minha maneira de lidar com esse tema na vida. A minha forma de, depois de anos e anos buscando o caminho do autoconhecimento, com muita dedicação e com muito empenho, eu encontrei de abraçar cada sentimento da minha humanidade, aprender a lidar com ele e assim seguir adiante, né, com qualidade de vida, com confiança interna, mais próxima e em contato com a minha força. Então, trazendo um pouquinho o contexto do dicionário, talvez eu não use exatamente as mesmas palavras do dicionário, né, porque eu não vou lembrar tão especificamente, mas o contexto que o dicionário traz do ciúme é um estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso, porque o sentimento de ciúme não é um sentimento prazeroso de sentir, né? Provocado em relação a uma pessoa que se ama e que se quer dedicação exclusiva. É o medo daquele ente amado dedicar a sua atenção, né, o seu amor a outra pessoa. E aqui eu não estou falando de outra pessoa de traição, tá, gente? Não entra aqui o tema da traição. Traição a gente pode falar numa outra live à parte, que é um tema também que traz muita dificuldade para as pessoas. Mas eu estou falando aqui de vida, né? De amigos, de família, até do trabalho. Tem gente que tem ciúme porque quer dedicação exclusiva, tem ciúme do trabalho, do outro, das amizades, do outro, né? Isso homens e mulheres, tá? Mas como o meu foco aqui é falar para as mulheres, nós vamos focar na dificuldade das mulheres em lidar com esse tema, tá bom? E o que que seria, eu gosto de trabalhar as polaridades, né? O que que seria o oposto, vamos colocar aqui, do ciúme, no meu entendimento, é um desapego. Porque o ciúme, daqui a pouco eu vou falar sobre a minha visão do ciúme, que tem a ver com a posse, tá? Então, o oposto do ciúme é uma qualidade do desapego. E aqui, quando a gente olha no dicionário, é um estado de quem demonstra indiferença ou desprendimento. Eu prefiro ficar com a palavra desprendimento, tá? Porque nem sempre é indiferença. Às vezes é sentir o ciúme e não se perder no ciúme. Eu falo muito assim, a gente não se perder no sentimento. Aquele sentimento não se tornar maior do que a nossa capacidade de lidar com ele, né? Isso para mim é o se perder no sentimento, é deixar como se você entrasse no looping do sentimento e aquilo tirar sua paz, seu sono, sua capacidade de pensar, né? Sua capacidade de fazer escolhas, como se você fosse tomado por um furacão do sentimento. Então, aqui é sobre isso. Não, no meu entender, não é uma indiferença, mas é um desapego, tá? E a minha maneira de ver o ciúme. O ciúme, para mim, está relacionado a um sentimento desconfortável, porque realmente não é prazeroso, relacionado a esse medo de perder o amor, a admiração, a exclusividade, especialmente, mas a importância na vida do outro. É como se sentir, é como não, é quando a gente se sente ameaçada porque aquela pessoa tem uma vida própria, aquela pessoa que a gente ama tem uma vida própria. Então ela vai para academia, ela tem trabalho, ela tem a família de origem, os pais, os irmãos, né? Ela tem outras pessoas. A vida daquela pessoa antes de estar com você e a sua antes de estar com ela tem uma vida própria.
Você não é a razão principal da vida daquela pessoa, ainda que você tivesse vontade de ser. Ou a outra pessoa, o seu marido, seu namorado, né? Ou a sua namorada, não importa se é um casal heterossexual ou homossexual, mas não é exclusividade. Você também não é exclusividade daquela pessoa. É aprender a gente a estar junto, não de um lugar de dependência emocional, porque o ciúme também traz uma característica das dependências emocionais, né? Então, assim, quando a pessoa depende emocionalmente da outra, sozinha não se sente segura, ela teme que o outro vá embora, teme que perdeu o amor do outro, teme perder o lugar de especialidade, né, ou de exclusividade mesmo na vida do outro. Isso não importa se para um pai, uma mãe, um irmão, o trabalho, o amigo, a academia, o esporte, não importa. É o lugar de perder, do medo da perda desse lugar de importância, né? E o que que é a base, no meu ponto de vista, qual que é a raiz principal? É a insegurança. É aquele lugar de, às vezes, se comparar com outra pessoa e de sentir, ah, aquela pessoa é uma ameaça para mim, então eu tenho medo de perder e aí eu quero tomar posse do outro, eu quero controlar a vida do outro. Ciúme tem muito a ver com controle. Pessoas ciumentas são muito controladoras, querem saber onde que o outro tá, que horas que vai sair, onde que foi, com quem conversou, quando o ciúme chega no topo, tá? A gente vai falar aqui agora um pouco desse ciúme que entra nesse looping de perder a cabeça, de perder a noite de sono, de perder a razão. O sentimento toma conta de uma forma muito explosiva, muito forte, e a pessoa fica ali descontrolada, vamos colocar assim, tá? E depois eu vou falar da maneira de lidar com o ciúme de uma maneira, entre aspas, saudável, porque primeiro que eu quero dizer aqui que o ciúme faz parte da nossa humanidade, tá? Nós somos seres humanos imperfeitos, limitados, cheios de dificuldades internas, com muitas, vamos colocar, traumas da nossa infância. E quando a gente não olha para isso, a gente lida com a vida de uma maneira infantil, por exemplo, exigindo esse lugar de exclusividade na vida do outro. Então, mas faz parte da nossa humanidade, mas a gente não tem só a nossa humanidade, a gente tem o nosso lado divino, né? O que que eu chamo do lado divino? Esse lado que é capaz de ir além, esse lado que é capaz de encontrar um centramento emocional, mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio à dificuldade da vida. É um lado de ter fé em você mesmo. Essa fé vem da confiança, a gente não tem fé se a gente não tem confiança. Então, esse lugar de confiar em você mesma, nas suas capacidades internas, confiar na vida, confiar no outro, confiar em Deus. A gente não consegue confiar no outro se nós não confiamos em nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. Então, para mim, o ciúme tem muita relação, uma relação direta, uma linha direta, uma linha que liga um ponto ao outro, que é a insegurança. Insegurança do quê? Né? Vamos colocar aqui a insegurança do outro ir embora, de você não ser suficiente para ter a atenção do outro, para ter o amor do outro presente na sua vida e na vida dele. É uma insegurança de aparecer uma outra pessoa e roubar o seu namorado, o seu marido, a sua namorada, ser uma ameaça para você pela beleza, pela inteligência, pela espontaneidade, pela alegria, pela beleza do corpo. Não importa. São muitas as razões que trazem essa insegurança à tona, né? Mas então está muito relacionada à insegurança, uma falta de confiança em você mesmo, na sua capacidade, na mulher que você é, né? Nos pontos interessantes que você tem, nas suas qualidades. Então é como se estivesse muito insegura. Será que eu sou suficiente para o outro gostar de mim? Será que o meu jeito de ser agrada de verdade o outro? É um olhar muito voltado para o outro e um olhar pouco voltado para você. Pessoas muito ciumentas não são muito dependentes emocionais mesmo. Elas querem, eu vou dirigindo para meu trabalho se o meu marido estiver comigo. Eu vou na festa se eu tiver uma companhia. Daqui a pouco eu leio os comentários, tá, gente? Eu vou na festa se eu tiver uma companhia. Tem uma dependência emocional. E aí, por ter essa dependência emocional, o que que acontece? Você, quando fica sozinho, se sente inseguro. Então, você quer se apegar ao outro. Hum? Então, meu marido não pode ter amigas, meu namorado não pode conversar com mulheres, meu namorado não pode relacionar profissionalmente com outras mulheres, porque outra mulher representa uma ameaça. Porque falta aqui
um contato com você mesma, de saber, olha, eu não sou a mulher mais bonita do mundo, mas eu tenho as minhas qualidades. Eu não tenho o corpo mais maravilhoso da face da terra, mas eu sou amorosa, eu sou gentil, né? Eu me relaciono, eu sou leve na minha relação, eu dou prazer, eu recebo prazer. Então, ter contato com as suas capacidades internas, ter esse lugar de poder reconhecer, né, o que eu chamo, o que a gente chama de luz e sombra. A sombra são os nossos defeitos, vamos colocar assim. A luz são as nossas potencialidades e todo ser humano tem luz e sombra. Então, você saber reconhecer a sombra, o ciúme, eu considero como uma sombra, tá? É uma dificuldade nossa, gerada por essa insegurança que eu falei. Essa dificuldade de lidar com a capacidade do outro se relacionar com outras pessoas por medo. Medo da perda. Apego. Posse. Ciúme, para mim, é posse. Eu tenho que ter posse pelo outro, porque o outro tem que andar aqui sobre os meus olhos, sobre as minhas rédeas, tem que saber tudo o que o outro está fazendo, ou não levando para o exagero do tudo, mas com frequência eu tenho que saber tudo, porque isso me dá segurança. Essa segurança é uma segurança muito frágil. Quando a gente coloca a nossa segurança no outro, na satisfação que o outro te dá, no outro poder acatar e não conversar com mulheres, não se relacionar com amigas, ter que dar satisfação da hora que sai do trabalho, da hora que está no trabalho, passei no supermercado, não, foi na casa da minha mãe, não. Todas as satisfações, pautar a confiança no outro é um terreno, é uma areia movediça, é um terreno muito frágil, porque o outro, se o outro aceita te dar essa satisfação, vira uma dependência e uma codependência, um relacionamento de posse de ambas as partes. Se o outro recusa, aí pronto, é como desmoronar a sua confiança interna, que tá tão frágil que não existe, né? Se o outro não te dá satisfação, você se perde, você fala, nossa, o que que acontece aqui que eu tô perdida? O outro não me ligou, o outro não me falou onde tá, liga, o outro não atende. Aí já começa a cabeça a pensar, "Oh, será que onde que o outro tá? Será que tá conversando com outra mulher? Se você liga, o telefone tá ocupado, com quem será que tá conversando? Se você liga daí um pouco de novo, ainda tá ocupado, aí você já começa, deve estar conversando com uma mulher. Pessoas ciumentas, mulheres ciumentas são assim. Elas pensam que o outro tá fazendo algo de errado, né? E que aquilo que o outro tá fazendo vai gerar uma perda muito grande na vida. Hum? Então, para mim, ciúme tem relação com insegurança e apego. Posse. Apego e posse, para mim, são muito parecidos. Então, o que que a gente precisa trabalhar? A autoconfiança. O encontro com as suas potencialidades. O reconhecimento da mulher que você é, ainda que o seu corpo não seja maravilhoso. Ainda que você tenha celulite, ainda que você tenha barriga, ainda que você tenha, sei lá, cabelo branco, como eu tenho, ainda que, né, a gravidade ela atua sobre todo ser humano. Então você não tem mais o corpo que você tinha antes, você não tem mais o peito em pezinho que você tinha antes, o bumbum em pezinho que você tinha antes. E aí vem uma mulher novinha que te ameaça porque tá com tudo, né, tudo no lugar. Então, não importa o tanto. Eu não tô falando para você ser descuidada, tá, gente? Muito cuidado aqui, porque sim, a gente merece cuidar da gente, a gente merece fazer coisas que nos deixam melhor, que nos fazem nos sentir mais bonita. Isso tá ok, faz parte do autocuidado, né, do zelo com o nosso corpo, que é a nossa primeira morada. A gente chega nessa casa recebendo uma primeira morada, que é o corpo. Sem um corpo, a gente não existe no planeta Terra, né? A gente não se relaciona com outras pessoas. Então, até existe, porque eu sou espírita, eu acredito que a gente está aqui, eu estou aqui agora com outros seres que eu não vejo, mas que estão aqui presentes comigo. Mas tirando da religião, a gente precisa de um corpo para se relacionar, para existir, para estar aqui em evolução como ser humano, né? Então, isso é uma parte do corpo que gera muita insegurança para as mulheres. A beleza da outra mulher ameaça. Às vezes, até num ciclo de amigas. Às vezes, você está em um ciclo de amigas que você já está acostumado com aquelas mulheres. Não? Você tá solteira, ou até vários casais, né? Se relacionando ali, que você já se acostumou com a beleza das outras mulheres. E, de repente, chega uma mulher e fala: Ai, a minha prima está aqui com o marido, e eu vou levar ela para o nosso encontro. Vai levar para o restaurante. Chega lá uma mulher maravilhosa. Pronto. Aquilo já é motivo para as outras mulheres se sentirem desconfortáveis, porque uma mulher maravilhosa que chama a atenção do marido ou do namorado é uma ameaça, ainda que ela seja casada.
As mulheres se sentem desconfortáveis e, de repente, às vezes até excluem aquela outra mulher, não dão muita atenção, deixa de lado, coloca à margem do grupo, né? Agora, se é uma mulher feia, recebe de braços abertos, aí é toda simpática, porque não oferece ameaça para a relação. Então, a gente, mulher, tem muita relação com esse lugar do medo da beleza da outra mulher, né? E, e ok, gente, a beleza chama atenção. Provavelmente seu namorado vai olhar, provavelmente seu marido vai olhar, porque provavelmente, se chegar o contrário, uma mulher que tem um marido, a prima que traz o marido Brad Pitt da vida, sei lá se você acha o Brad Pitt bonito, mas eu tô falando aqui porque eu acho ele muito bonito, o George Clooney eu acho maravilhoso, e olha, são pessoas mais velhas, né? Então, assim, você vai olhar, você tá caminhando, correndo na pista de Cooper ali, passa um homem sem camisa maravilhoso, pum! A gente fala, nossa senhora! Né? Às vezes eu tava brincando, às vezes eu tava caminhando, correndo com uma amiga minha, e passavam os homens assim, né, maravilhosos, barriga de tanquinho, perna sarada, correndo sem camisa. E a gente falava, isso lá em casa. Não, brincadeira, porque se você tá namorando, você tá casada, você não vai levar aquele homem para sua casa. Mas a gente fala brincando, querendo dizer assim, nu, que homem maravilhoso, meu Deus do céu. E aí aqui eu vou fazer um parêntese para contar um ensinamento da minha bisavó materna. É uma piadinha, tá? Mas é um lugar que também pode trazer uma certa brincadeira mesmo com esse tema, tá? Aqui é um lugar de descontração. Ela dizia assim, que eu tô falando de um homem muito bonito, que toda mulher ora, e se você tiver com o namorado, com o marido, você vai dar um jeito de dar uma olhadinha e vai pensar, meu Deus do céu, que homem é esse? Pelo amor de Deus. Uma das coisas que eu falo geralmente é, pelo amor de Deus, que homem é esse? Ou até uma mulher bonita, eu falo, meu Deus do céu, que mulher é essa? Né? Porque reconhecer a beleza é um lugar da gente estar assim, meu Deus, isso é realmente para se ver, mulher ou homem, é para se olhar, porque é muita beleza, faz bem para a vista, né? Então a minha bisavó fazia uma brincadeira que era assim, ela dizia assim, se relacionem com homens feios. Tô brincando com a beleza que eu trouxe do homem agora, tá? Por que que ela falava isso? Ela falava assim: se o homem é muito bonito, quando ele tá em casa, você não consegue fazer nada porque você fica querendo admirar a beleza dele. Você nem dorme, porque o homem tá dormindo, você tá acordado olhando a beleza dele. Se o homem sai de casa, você desespera, porque aquele homem maravilhoso, solto na rua, a primeira coisa que você pensa é que um monte de mulher vai estar dando em cima dele, então você não tem paz. E aí, quando você chega num lugar, por isso que eu lembrei dessa história, quando você chega num lugar, você é a prima, entre aspas, que não é feia, mas tem um marido deslumbrante. Quando você chega num lugar com um homem deslumbrante do seu lado, os olhos são todos pro marido deslumbrante, pro namorado deslumbrante. Você fica apagada, né? E todo mundo pensa, meu Deus do céu, o que que esse homem maravilhoso está falando com essa mulher horrorosa? Mesmo que você não seja. Perto dele, você fica feia. E aí, se você se relaciona com um homem feio, você não tem preocupação. Você está em casa, você está fazendo as suas coisas, você está dormindo, você dorme para um lado, para o outro, no sentido assim, né? De que você não perde tempo olhando a beleza dele. E se ele está na rua, tá tudo bem, porque não vai ter tanta ameaça, né? E se você chega num lugar com um homem feio, vai falar: Meu Deus do céu, o que que essa mulher maravilhosa está fazendo com esse homem horroroso? Então, brincadeiras à parte, você já está falando, minha avó falava a mesma coisa. Isso aqui é muito brincadeira, é só para trazer uma descontração para esse tema que é pesado, né? Mas a gente poder confiar na gente. Então, tem uma mulher maravilhosa, seu marido vai olhar, seu namorado vai olhar, você vai ter ciúme. É fato, porque o ciúme faz parte da vida humana. E você vai ter medo dele se interessar por ela. E vamos supor que ela seja solteira, e piorou, né? Complicou mais ainda a vida. Chegou uma mulher solteira, um monte de gente de casal, e pronto, ferrou tudo. Porque vai aumentar a insegurança, vai aumentar o ciúme. E faz parte. Então, como lidar com isso? Primeira coisa, não negar. A gente tem mania de sentir uma coisa e querer parecer que não. Querer não dar o braço a torcer. Querer mostrar uma segurança que não é verdadeira. E nada que não é verdadeiro se sustenta. Quando você sente uma coisa e tenta fingir que está sentindo outro, você não convence. Você não tem estrutura. Isso não é verdadeiro, e que não é verdade não se sustenta por muito tempo. Aí talvez vá para arrogância,
Às vezes vai para maltrato com essa mulher bonita que chegou solteira no meio dos casais, que é a prima de alguém que está na casa de uma amiga. Então, vai para um lugar de arrogância e as suas atitudes, elas vão demonstrar a sua insegurança. Então, seja honesta. Seja honesta com você. A primeira pessoa que você precisa ser fiel é a você mesma, antes de ser fiel a qualquer outro. E ser fiel é reconhecer o sentimento, é admitir o sentimento, não querer negar aquele sentimento. É dizer, eu tenho ciúme, eu sinto ciúme. E dizer até pro marido ou pro namorado, se você achar que tá extrapolando, falar, amor, assim não tá dando, né? Que eu tô ficando ciumada. E eu tô ficando com raiva. Você reconhecer e poder conversar. Você reconhecer e poder falar, bom dia, Aparecido, ó, o Aparecido é sempre bendito é o fruto entre as mulheres. Seja muito bem-vindo, Aparecido. Então, nem sempre ele é o bendito é o fruto entre as mulheres, né? Às vezes ele tem outros homens aqui também que também são muito bem-vindos. Mas, então você poder falar, eu tô sentindo ciúme, eu tô ficando com raiva. É você poder falar com o outro, compartilhar com o outro. Primeiro, tomar consciência. Eu tô com ciúme. E aí eu falo, você volta para você mesmo. Quais os recursos internos eu tenho para sentir ciúme e não me perder no ciúme? E de repente não querer ir embora do lugar, ou de repente não brigar com o marido e trazer um mal-estar para a relação. Olha que paradoxo, gente. Olha o que que sempre acontece. Sempre não. Mas na maioria das vezes que a gente se perde no ciúme, acontece. Quando você se perde no ciúme, a tendência maior é você brigar com o seu namorado ou com o seu marido. Porque você acha que aquela pessoa está olhando, tá dando bola. Eu tô falando aqui de um lugar que às vezes está olhando mesmo, e aí é preciso ter limite, você poder falar para o outro, falar, olha, tô me sentindo desrespeitada aqui, né? Ou, ou não, ou o outro não tá nem olhando e você tá pirando que o outro tá olhando, mas de verdade, o que que na maioria das vezes acontece? A mulher briga com o marido briga com a mulher ou com a namorada, briga, tem uma briga. E aí, quando tem uma briga, há um afastamento, porque ele não quer mais estar junto. Nesse afastamento aumenta a insegurança. Nesse afastamento aumenta muito a insegurança. Por quê? Porque se tem uma briga aqui, inconscientemente a gente sabe que a gente não está conectado. Inconscientemente não, a gente sabe conscientemente até que a gente não está conectado. Inconscientemente, a gente sabe que a ameaça aumentou. Então, se eu não estou bem com meu namorado, se eu não estou bem com meu marido, a chance dele olhar para outra mulher e se interessar por outra mulher aumenta. Porque aqui tem conflito, aqui tem estresse, aqui tem dificuldade. Que nós todos buscamos na vida, nós mulheres e os homens também? Leveza, felicidade, tranquilidade. A gente não quer lidar com confronto, com conflito. A gente tem dificuldade, todo mundo tem. Então, olha como a gente vai. Eu sempre uso essa analogia, né? A gente quer ir para Florianópolis e vai para Bahia, ou vice-versa. O que você quer é ter segurança na relação. E o que você faz? Briga, afasta, aumenta a insegurança. Então, e também não adianta fingir que você não tá. Outra atitude que acontece é quando a mulher sente ciúme, dar as costas, se fazer de indiferente e desapegada. Lembra que eu falei que lá o polo oposto é o desapego? Então, assim, se fazer de desapegada e indiferente não funciona, porque o seu próprio corpo demonstra atenção. A sua própria voz, você vai para o lugar da arrogância. É como se você virasse as costas aqui para a mulher bonita e o seu marido ou namorado está aqui, e você ficasse conversando aqui, mas o corpo está rígido, o corpo está tenso, o olhar está aqui, ó, né? O olhar tá na lateral, o radar está ligado, a atenção se estabelece. Nós somos seres energéticos, a gente emana energia e recebe energia o tempo todo. Então não adianta fingir que você está relaxado, porque não funciona. Então, encontrar o centramento interno é o que funciona nesses casos. E poder expressar o seu sentimento. Poder ser honesta com você e com o outro. E aí, quando eu falo isso, as pessoas falam assim: ah, mas e se eu falar pro meu marido ou pro meu namorado que eu tô enciumada, que eu tô com ciúme, né, ele vai se achar, eu vou dar muito poder a ele, ele vai se sentir muito seguro, aí que piorou tudo. E se você está numa relação onde você não pode ser honesta com seus sentimentos, onde você não pode compartilhar de verdade aquilo que você está passando, que o outro também não pode compartilhar a verdade, não esteja nessa relação. Se você está numa relação onde você tem que fingir,
e fazer joguinho, não esteja nessa relação. Porque isso é relação de superficialidade. Isso é relação de que eu falo que é ir para um caminho onde a gente vai para o desamor e não para o amor. É quem, às vezes as pessoas, os dois se gostam muito, mas fingem não gostar, vão para um lugar de desprezo do outro, que é esse lugar do fingimento. Você tá por dentro morrendo de ciúme, tá pé da vida e tá fingindo para o outro que você é plena, soberana e que você não tá nem aí. A sua arrogância vem junto. O seu desprezo, aí é do desprezo, um desprezo que não é verdadeiro, é uma defesa, entra nesse lugar. Então, preze por relacionamentos onde você pode dizer, eu estou com ciúme, e o outro não vai usar isso contra você. E o outro vai compreender você e vai se colocar no seu lugar e vai falar, poxa, eu pisei na bola. Eu vou voltar para cá, porque aqui, aí a relação se consolida, aí a relação se fortalece, onde você também pode colocar limite para o outro, né? Você pode dizer, olha, até entendo que essa mulher é maravilhosa, eu mesma olhei, mas você ficar olhando tanto que você tá olhando, tá realmente, tá, eu tô me sentindo desrespeitada, e eu tô ficando com muita raiva. Expressar a verdade do seu sentimento, dar lugar para esse sentimento. Quando a gente nega um sentimento, ele aumenta a sua potência, ele se torna mais forte. E aí as pessoas perdem a cabeça, né? E quando você está fingindo não estar nem aí, quando você entra no carro com seu marido, você está olhando para um lado e está olhando para o outro. Ele já sabe que tem alguma coisa errada. Ou seu namorado. Ele já sabe porque já tem uma tensão ali no ar. Aí o marido faz uma pergunta, o marido faz uma pergunta, você responde: não sei não. A voz, o jeito de falar muda, né? Então, você pode ficar chateada se você tá. É seu direito de ficar chateada, ou de sentir ciúme, ou de ficar com raiva, ou de querer ir embora. Tudo bem, tá tudo bem nisso. É você poder reconhecer aquilo que você precisa e agir em sintonia e sincronicidade com o seu sentimento. E não o oposto. Não tá dentro, sabe? Quando assim, um bombom que tá branco por dentro, preto por fora, uma trufa, sabe? De coco. Vamos pegar aqui um bombom, uma trufa da Lindt, que eu amo, de coco. Coco por dentro, derretido, né? Um líquido branco dentro, maravilhoso, e aquele chocolate que derrete por fora. Então, não seja isso com seus sentimentos. Dentro você está sentindo uma coisa e fora você está demonstrando outra. Desonesto com você e com o outro. Isso afasta as relações, cria obstáculo. Então, seja todo um chocolate, né? Um ao leite, inteiro ao leite. O dentro e o fora estão em sincronia, estão em sincronicidade. Você demonstra aquilo que você tem confiança de poder falar para o outro aquilo que você está sentindo. Porque, em primeiro lugar, você confia em você. Se o outro desrespeitar, se você fala, o outro desrespeita, continua olhando, por exemplo, você sabe o que você pode fazer? Pegar e ir embora. E aí você vai repensar se você quer estar com aquele homem. Porque se aquele homem, quando você fala de uma vulnerabilidade sua, quando você expõe o seu lado humano, não respeita você, ignora isso, você precisa pensar se é esse homem que você quer para sua vida. Você precisa pensar se é nessa relação que você quer estar. Aí você escolhe, não o homem te escolhe. Quando você está centrada nas suas capacidades, não só nas capacidades, mas nas suas dificuldades, na sua luz e na sua sombra, a sua probabilidade de encontrar um relacionamento maduro, porque você vai atrair uma pessoa assim também, é maravilhoso, é forte, é verdadeira. Porque a gente atrai, vamos pensar aqui, em amizade é mais fácil da gente pensar em sintonia. Com quem você faz amizade? Quando você escolhe melhores amigas ou convive com amigas, quem faz parte do seu ciclo de amigos de verdade? Não conhecidas que você vai pro bar tomar uma cerveja, um vinho, né, um restaurante jantar, ou sei lá, sair para comprar uma roupa. Amigas, amigas verdadeiras. Quem você compartilha a sua vida? Provavelmente são pessoas que você tem sintonia, que pensam parecido com você, que têm os mesmos valores, as mesmas buscas. As amizades mudam. Eu mesma, por exemplo, tenho amigas de infância, de adolescência, que nós somos amigas até hoje. Mas hoje as nossas buscas são diferentes. Quando a gente encontra, é maravilhoso. A gente volta no tempo, a gente morre de rir, a gente conta casa engraçada, a gente lembra das nossas épocas. Mas na vida, no dia a dia,
nós não estamos juntas. Hoje as minhas amizades mais fortes, são duas amigas que para mim é um trio, assim, e outras pessoas vão agregando também. Tem outras pessoas muito importantes na minha vida, não são só essas duas, mas tem três pessoas hoje que são uma referência para mim de amizade, mas duas estão há mais tempo comigo, né? Há mais tempo, desde 2008 lá comigo, no meu dia a dia. Elas são pessoas que eu converso todo dia, que eu tenho um grupo de WhatsApp com elas, que quando deu merda aqui, né? Tipo, o M aqui, a gente fala, gente, tô isso. Só de desabafar com elas já é ufa, já traz alívio. E elas vêm, ai, Dani isso, Dani aquilo, pananã. Quem são essas pessoas que fazem parte do meu dia a dia, que eu compartilho minhas dificuldades? Pessoas que eu tenho afinidade, que são pessoas que buscam, por exemplo, o autoconhecimento. O autoconhecimento, para mim, é essência de vida. É uma busca constante. É o meu dia a dia. Eu não venho para cá para falar de uma coisa na minha vida praticar outra, não. O que eu falo para vocês aqui é o que eu pratico do lado de cá também. É prática de diária, é prática, é busca contínua na minha vida. Então, pessoas que querem o autoconhecimento são pessoas que me atraem. São pessoas que eu quero conversar, que eu tenho afinidade, que eu quero sair para jantar, que eu quero almoçar, que eu quero compartilhar minha vida. As minhas amigas de infância, muitas delas não têm essa pegada. Elas estão vivendo outra vida. Elas estão vivendo uma vida com filhos, pensando em viajar. Nada de errado com isso, tá? Nada de errado. Não tem certo e errado. Tem escolhas. Elas escolhem um outro caminho. Então acaba que a gente afasta um pouquinho. Porque às vezes eu trago coisas e falo, elas falam, Dani, você é um ET. Ai, a Dani é zen. A Dani é não sei o quê. Então, nós passamos um período desconectadas. Hoje, elas já assistem minhas lives, elas já se interessam pelo que eu trago, né? Mas nós passamos um período onde a gente não falava a mesma língua. Eu passei por um período vegetariana, sem beber nada de álcool, e elas brincavam muito comigo, falavam, a Dani virou freira, nananã. Eu levava para brincadeira, mas acabou que a gente afastou um pouco, porque elas saíam muito para, vamos jantar, é com vinho, vamos sair para almoçar, é com uma bebida. Então a gente afastou um pouco. Isso não significa que eu perdi o amor por elas ou que elas não me amam mais. Não, não é nada disso. Quando a gente se encontra é maravilhoso e a gente se diverte muito. Mas é que no dia a dia elas deixaram de fazer parte da minha vida diária e eu deixei de fazer parte da vida diária delas. Mas a gente segue com afinidade. Afinidade em outras coisas. Agora, eu não me torno amiga de uma pessoa que não tem os valores, os mesmos valores que eu tenho, que não é honesta, por exemplo. Eu não me torno amiga de uma pessoa que dá o tombo nos outros, que é caloteira, vamos colocar aqui nas palavras que a gente conhece, tá? Isso é uma escolha de vida dela, eu não tenho nada com isso. A vida dela, a escolha dela, ela que lide com as consequências disso em algum momento. Mas eu não quero conviver com pessoas assim, entende? Então, a gente faz amizade por afinidade, por valores, por busca, por ideais parecidos. E assim também são os nossos relacionamentos. Quando você está num relacionamento muito conflituoso, de muita briga, de muito ciúme, é porque você também está nesse conflito, você também está se perdendo de você. Então, as duas pessoas de ambas da relação precisam trabalhar as suas sombras, as suas dificuldades, a sua humanidade para poder encontrar a sua luz, que são as ferramentas internas, o seu centramento para lidar com a dificuldade da vida. Porque sim, ciúme acontece. Acontece. Outro dia, vou contar para vocês uma coisa muito particular. Outro dia, o meu namorado falou uma coisa que eu fiquei super enciumada, né? Eu fiquei super enciumada. E aí, eu na hora me calei mesmo. Ele viu, ele sentiu, porque a gente tem uma sintonia muito grande. E aí, ele tentou trazer uma leveza, não foi, eu não me sentia, eu me desconectei dele naquele momento, me desconectei completamente. E aí o assunto, a gente estava num assunto super gostoso e tal, e de repente quebrou esse gostoso. E ele ficou super sem graça, né? Porque eu vi que não foi intencional, mas ele ficou super sem graça. E eu falei, amor, eu quero desligar. Eu tô com sono, eu vou dormir. Realmente estava com sono, já era muito tarde, era mais de meia-noite. Eu vou dormir, eu tô com sono. E no outro dia a gente sempre se fala de manhã, ou por telefone, ou por mensagem. Ele mandou mensagem e eu não tive vontade de responder e não respondi.
Eu fui bem fiel a mim. E, obviamente, ele sentiu. Mas eu também já estava trabalhando, desde 7h30 da manhã, atendendo paciente e tudo. Ele sentiu e me ligou. E eu não atendi, porque eu estava trabalhando. Mas depois que eu terminei de trabalhar, eu não estava com vontade de falar com ele. E aí eu mandei uma mensagem para ele. Falei, olha, eu tô assim, assim, assado. Tô precisando me recolher. Tô precisando entender o que aconteceu, o que eu senti. Isso é comigo, não tem nada a ver com você. Eu vou precisar de um tempo para mim. Ele ficou meio assim, ficou inseguro e falou comigo, olha, aí conversou, mandou um áudio, eu falei, ele falou, ó, tudo bem, você quer seu tempo, mas aí ele estava de uma hora distante, pensando em pegar um avião e vir para cá, eu falei, não tem necessidade disso, não tem. Eu só preciso lidar com isso e entender o que eu estou sentindo. Eu preciso de um tempo para entender o que que foi que me gerou esse ciúme, porque é algo meu. A situação externa traz algo que já existe dentro de nós, sabe? Que já é uma dor antiga nossa. E eu trabalho muito com a criança interior, quem me segue aqui sabe sobre isso. Algo que eu passei lá na minha infância e com aquela situação veio à tona de novo. Despertou uma dor minha antiga. E não é com ele, é comigo, né? O que ele fez, eu entendi, eu compreendi. E ele justificava, eu falava, não precisa justificar, eu compreendi. Mas compreender no intelecto nem sempre faz com que as coisas mudem, porque a gente precisa compreender aqui no sentimento, precisa elaborar aqui. E como eu trabalho muito com autoconhecimento, e ele sabe disso, eu falei, hoje eu vou ficar mais introspectiva. E isso não tem nada a ver, nossa relação não muda. Eu não deixo de te amar, eu não deixo de querer estar com você. Eu só preciso entender a minha dor e eu mesma poder nutrir aquela minha falta que eu estou sentindo. E nós passamos o dia desconectado, né? E eu sabia, eu não queria deixar ele desconfortável, então eu mandava algumas mensagens para ele durante o dia, mas desconectado não era de falar, era de coração. A gente se desconectou de coração. Eu me desconectei de coração. E aí, quando chegou a noite, eu tinha compromisso, estava trabalhando, e aí eu cheguei em casa cansada e falei: olha, ele estava vendo jogo na casa de um amigo, falei: olha, eu vou dormir. Ele, não, eu já estou indo embora no intervalo do jogo. Eu falei: não precisa, pode ficar aí de verdade, eu estou muito cansada, eu vou dormir. Aproveita aí, né? Ele estava com uma família. Eu falei: aproveita aí, vê o jogo, tá tudo bem. E eu dormi, mesmo, deitei e dormi, estava muito cansada. No outro dia, acordei com ele me ligando, acordei logo depois ele me ligou, atendi e já tinha elaborado. E falei: olha, amor, aconteceu isso, isso, isso. Eu sinto isso, 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 e eu vou te pedir isso, isso e isso. Tá tudo bem pra você? Então eu trouxe pra ele uma necessidade minha. Eu falei: aconteceu isso, eu senti isso. E eu preciso da sua parte disso aqui. Ele na hora, mas na mesma hora, ele falou: tá ótimo pra mim. Tá tudo certo. E ele é uma pessoa, ele é um homem que me encanta. Por que que ele me encanta? Porque ele fala e faz. Ele não é aquele homem que fala e não faz, e faz outra coisa. Ele é coerente. Se ele fala que ele fala, eu posso confiar nele, porque ele fala e cumpre. Então, na mesma hora, ele se propôs a atender a minha necessidade. Não era uma necessidade assim, era uma necessidade, não era uma condição para a gente seguir junto, era uma necessidade que eu expus e que, se para ele fosse ok, a gente chegou num acordo. Se para ele não fosse ok, eu queria ouvi-lo para a gente chegar no meio do caminho, algo que fosse bom para mim e algo que fosse bom para ele. Mas a proposta que eu trouxe foi boa para ele também. E ali, imediatamente, a gente se conectou de novo e a gente passou o dia como a gente sempre passa, com muita conexão, com conversas durante o dia, com vídeos, chamada de vídeo, mensagens. E pronto. E a gente se fortaleceu na relação. Então, por que que eu estou trazendo a minha história? Para vocês terem uma referência, para vocês verem como é possível a gente lidar com ciúme sem negar que ele existe, poder dizer, eu estou com ciúme. E eu fiquei aqui triste. Eu fiquei triste na hora, eu não fiquei com raiva, eu fiquei triste. E eu falei, gente, isso daqui não é só dessa relação. O acontecimento foi gatilho de algo, a uma dor mais antiga minha. Hum? E quando eu percebi com clareza isso, eu falei, a responsabilidade de cuidar dessa dor não é dele, é minha. É uma dor minha. E o gatilho, que a ação dele me gerou esse gatilho. Então eu conversei com ele para ele ser mais atento, porque é uma dor que eu carrego.
E eu posso falar com ele das minhas dores, ele pode falar comigo das dores dele, né? Por exemplo, ele já perdeu pessoas muito amadas, né? Pessoas, pai, mãe, ele já perdeu. Então, ele tem muito medo da perda, da pra morte. Então, quando eu vou para a estrada, ele fica muito preocupado. Ele fica extremamente preocupado. Ele tem medo de ter um acidente, de outra pessoa vir me bater, de eu perder o controle do carro. Ele tem muitos medos. E tá tudo bem para mim. Então, o que que um casal saudável faz? Quando uma pessoa tem um medo verdadeiro, a gente apoia aquele medo do outro. A gente não negligencia aquilo que é importante para o outro, né? Então, eu sei que ele tem preocupação e que ele fica angustiado. Então, o que que eu faço? A última viagem que eu fiz sozinha, peguei carro, saí, né, viajei. O que que eu fiz? Falei, amor, eu vou compartilhar com você a minha localização, porque assim você me acompanha em tempo real. Você sabe tudo que está acontecendo. E assim eu fiz. Por quê? Porque eu sei que isso ajuda ele a lidar com a sombra dele, com as dores dele. Eu não compartilho com ele, não é algo que é controle, que é ciúme, não é isso. É insegurança porque ele já passou por situações muito difíceis na vida dele. Muito, muito difíceis mesmo. E eu sei da história dele. Então, o que que eu quero? Apoiar a dor dele. O que que ele quer? Apoiar a minha dor. Mas para que isso aconteça, as duas pessoas precisam trabalhar o seu centramento. As duas pessoas precisam estar em contato com a sua segurança, a sua confiança interna. E eu poderia ter falado o que eu falei para ele ter falado: ah, não, olha, Dani, isso não dá para mim, isso é muito, vamos supor. Ah, eu não tô afim. E eu ia falar: ok, como é que nós vamos chegar no meio do caminho? O que que é bom para você? Quer um acordo, sabe? Não é um acordo de negócio financeiro, mas acordos precisam ser bons para os dois. Se é bom para um só, não dá certo. Então, você poder confiar em sua capacidade, se ele não tivesse concordado, aceitado o meu pedido, como é que eu ia lidar com isso? Não sei. Eu ia ter que ver, porque é uma dorminha. Talvez eu repensasse a relação? Talvez. Não sei, eu acho que até não. Mas talvez eu precisasse encontrar um outro recurso que eu sei que eu tenho dentro de mim. Mas esse foi o primeiro recurso que eu necessitei, que eu conversei, para ele foi super ok, e nós seguimos juntos e conectados e mais fortalecidos. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, não neguem o seu sentimento. Não seja uma trufa da Lindt de coco, que é branca por dentro e preta por fora. Seja uma trufa Lindt ao leite, que é toda de uma cor só. Isso significa que você tem sintonia, dentro e fora estão sintonizados, sincronizados. Você é coerente com o seu sentimento. E para entender o sentimento, porque na maioria das vezes, quem tem aluna minha do curso aqui sabe o que eu vou falar. Paciente minha tem aqui, aluna e paciente, sabe o que eu vou falar. Na maioria das vezes, quando acontece algo, eu pergunto para as minhas alunas ou, né, para as minhas mentorandas, eu falo: o que que você está sentindo? A pessoa me responde o que ela está pensando. Ah, eu estou pensando que isso que aconteceu. Nananana. Aí eu falo: tá, isso é o que você está pensando. E quando você pensa sobre isso, o que você sente? A pessoa não sabe dizer. Sabe por quê? Porque nós não fomos ensinados a ouvir os nossos sentimentos. Nós somos ensinados, desde pequeno, a cumprir regras. E essas regras, e a criança precisa de limite, ok, gente? É super importante. Limite, colocar limite também é sinônimo de amor. Mas a gente foi ensinado a atender o desejo e necessidade do outro. Os primeiros nossos pais, para a gente receber amor. Isso desconecta a gente da gente mesmo. Isso desconecta a criança do instinto dela de expressar com liberdade o sentimento, né? Então a criança começa você já viu que a criança repete aquilo que os adultos acham bonitinho? Se a criança faz alguma coisa que o adulto elogia, a criança faz de novo e de novo. Então, outro dia eu estava na casa da minha avó, meu primo tem um filhinho pequenininho. Na época ele estava com um ano e pouquinho. E ele achava super engraçado se jogar no chão, cair de bumbum. E aí, quando a gente começou a rir, ele olhava pra gente rindo e se jogava inúmeras vezes. Porque o que que ele estava sentindo? Que ele estava sendo visto, que ele estava agradando que todo mundo estava com a atenção voltada para ele era o foco da atenção de todo mundo. E ele divertia a gente. E aí ele estava entendendo que aquilo era amor. A criança entende esse acolhimento como amor. Então ele repetiu várias vezes, várias vezes, várias vezes. E a criança também é assim. Quando ela faz alguma coisa que os pais agradam os pais, que ela recebe a atenção para a criança é a mesma coisa de amor, ela
que é repetir aquele padrão, mesmo que às vezes a criança não esteja conectada com ela, tenha esquecido dela mesma para poder fazer o que o pai e a mãe querem. E assim a gente aprende a não entender os nossos sentimentos. E por que que os pais fazem isso? Ah, porque os pais são negligentes, ou que os pais são maldosos? Não, porque muitos pais não conhecem, não sabem denominar o próprio sentimento. Não sabem isso. Então, se eles não sabem, eles não ajudam os filhos a fazerem. Então, eu tenho sobrinhos. Quando acontece alguma coisa, eu falo para o meu sobrinho, conta para a titia o que está acontecendo. Aí ele fala, fala, fala. Aí eu vou ajudando ele, porque a criança não sabe nomear sentimento. Ela não nasce sabendo isso, ela precisa ser ensinada. Aí eu vou ajudando. Por exemplo, ele confunde é, medo com vergonha. Quando ele descobriu que eu estava namorando, ele ficou super enciumado. Crianças têm ciúme. Então ele parou de conversar comigo, parou de falar comigo, virou a cara e não quis mais falar. E eu fiquei sentida. Não porque ele não estava falando comigo, porque ele estava sentindo traído. Ele estava se sentindo traído, a verdade era essa. E eu estava distante dele, a gente estava conversando por vídeo. Então, o que que eu fiz? Eu falei para ele, mandei um áudio, e a minha mãe estava com ele, eu pedi minha mãe para mostrar para ele esse áudio, né? Falando que ele tinha um lugar muito especial no meu coração. E aí, quando a minha mãe foi conversando com ele, ele falou: Eu não gosto dele. Minha mãe falou: Mas você nem conhece ele. Mas eu não gosto dele, eu tenho medo. E na verdade, é vergonha. A minha mãe ajudou ele a identificar que não é medo, é vergonha. Aí quando a minha mãe ajudou, ela falou: Você tá com vergonha? Ele, é. A criança não sabe. Ela precisa de um adulto que ajude. E o adulto só consegue ajudar se ele próprio sabe nomear os sentimentos dele. E que muitos não sabem, de verdade. Tem aqui, ó, a Jerusa tá aqui, ó. Isso é maravilhoso, eu aprendi no curso. Ela fez curso comigo, né? De Sementes do Florescer. Então, a gente precisa aprender a nomear sentimentos para a gente identificar, foi o que eu fiz quando aconteceu o negócio que eu falei aqui do meu namorado, identificar e falar, ah, é ciúme, ah, é tristeza, ah, é raiva. Quando eu identifico, eu sei como lidar. Mas se eu não identifico, eu me embolo, sai briga, desconexão, ruptura, afastamento, tudo. É tudo isso. Então, não tenha medo de olhar para dentro de você. O que pior? Ficar ali no ciúme, na raiva, na tristeza, no emburramento, ou olhar para dentro de você, identificar, atender a necessidade que você tem e seguir adiante? Muitas pessoas falam, o caminho do autoconhecimento não é um caminho fácil. Fato. Fato. Quem está aqui, que já fez curso comigo, ou é meu cliente, sabe que é fato. Mas o que que é pior? O que que é mais difícil? Continuar estagnado na vida, continuar sentindo ciúme, ter relações complicadas de briga, de separação, de ofensa, de fingimento. Eu não posso fazer isso porque o outro vai se sentir muito seguro. Ué, olha, que bom que o outro se sinta seguro e que bom que você se sinta segura também, porque assim a relação dá certo. Agora, se o outro se sentindo seguro, ele menospreza você, aí você tá com a pessoa errada. Aí você precisa trocar de parceiro, porque você não tá encontrando uma relação saudável para você. E se não é saudável, não fica, não permaneça. Então, por isso é importante a gente contar, a gente encontrar dentro da gente as nossas ferramentas, até para você avaliar. Essa relação vale a pena investir? Vale. Eu vou investir porque esse cara é o tipo de homem que eu quero ter do meu lado, né? Como eu falei do meu namorado, pessoa que faz e fala e faz. É o tipo de homem que eu quero para mim. Agora, se ele falar, se não fizer, fala uma coisa, eu não quero esse tipo de homem do meu lado. Então, eu não vou, entre aspas, perder tempo em uma relação que não é a que eu quero, né? Se eu quero ir para o shopping, comprar uma bolsa, eu não vou entrar numa loja de tênis, porque eu não quero comprar um tênis, eu quero comprar uma bolsa. E se eu tenho uma hora para comprar uma bolsa, se eu entrar na loja de tênis, eu vou perder a oportunidade de comprar aquilo que eu quero. Então, não perder tempo em lugares que você não acha que vale a pena, em relações que não sejam saudáveis para você e para o outro. E aqui eu não estou falando só de relacionamento amoroso. Eu dei um exemplo da minha relação amorosa, mas eu também dei exemplo da minha amizade, das minhas amizades. Eu estou falando de todo tipo de relação. Eu dei exemplo do meu sobrinho. Eu dei exemplo de 3 relacionamentos diferentes onde o ciúme aparece. E outra, vou contar mais um de amizade. Um mês atrás, mais ou menos, eu estava com uma amiga aqui, uma amiga muito querida, aqui em casa, hospedada, a gente fazendo um curso.
É um curso de autoconhecimento, é o curso até que eu falei, né, do Teatro Gestalt, que a gente vai fazer uma apresentação dia 30 de setembro. Eu vou contar para vocês isso em breve nos stories. Mas é um curso que mexe muito, não sou atriz ali, são só 3 pessoas que têm contato direto com, né, com a formação de ator mesmo, o resto é tudo gente como eu, que não conhece nada do mundo artístico e está indo pelo trabalho do autoconhecimento e trazendo à tona um personagem que fala sobre o nosso ego. Então é muito legal essa peça, gente. Quem tiver em Belo Horizonte, não perca, eu vou colocar nos stories aqui, porque ela é lindíssima. Não? Vocês não vão ver atores atuando, mas nós estamos com uma diretora internacional, diretora de teatro mesmo, que faz parte da Comédia dell'Arte, que trabalhou com o Circo du Soleil. Então, a Renata Arnesto, ela é uma diretora de teatro excepcional. Então, nós estamos com gente muito gabaritada. Gabriela Corrêa como nossa coreógrafa, minha amiga irmã, e fez coreografia para o Skank, para o Oswaldo Montenegro. Então, a gente está com gente muito top na equipe de direção para fazer uma apresentação muito legal para vocês e que fala e que toca a alma. Essa é uma peça que toca a alma, uma peça surf, que fala exatamente sobre o caminho de buscar fora, quando na verdade a gente precisa buscar dentro. Então, ela é imperdível, tá? Mas então, eu estava com uma amiga aqui em casa, que também faz parte dessa peça, hospedada. Em determinado momento, a gente passa por situações emocionais durante o curso, a gente chora, porque vai na dor e tal. Ela foi na dor dela e, de repente, ela hospedada aqui em casa, ela sumiu na hora do almoço. E quando ela sumiu, eu falei, gente, cadê fulana de tal? Não vou falar o nome dela aqui, né? Mas cadê fulana? Procurei. Ah, saiu com a outra fulana, que também é uma querida para mim. E aí todo mundo voltou, para votar elas não voltaram. Eu fiquei enciumada, gente. Eu confesso para vocês, eu fiquei enciumada. Eu falei, poxa, ela saiu com a outra, nem me falou que ela ia almoçar com a outra, não me deu nenhuma satisfação. Poxa vida, eu fiquei enciumada. E quando ela chegou, ela já veio correndo, me abraçou, me deu um beijo, aí falou comigo, ah, fui na casa da minha irmã, paraná, e a fulana me levou, e taraná. Eu fiquei ali quietinha, porque eu tava sentindo ciúme. Tava sentindo ciúme dela não ter compartilhado, não dela ter ido com a outra, pra mim tava ok, mas dela não ter compartilhado comigo aquela intenção dela. E ela tava hospedada aqui em casa, fiquei super encimada. Eu nem contei pra ela, tô contando só pra vocês aqui. E aí, naquele momento, eu identifiquei, falei, nossa, eu tô com ciúme, é isso mesmo? Porque ela saiu com a outra? Que isso, Dani? Eu falei pra mim mesma, mas acolhi o meu ciúme, e aí eu pensei, tem necessidade. Não tem necessidade disso, tá super ok. E aí eu realmente não foi pesado, passei por isso e pronto, passou. Foi tão leve que eu nem lembrava mais, agora eu lembrei quando estou contando para vocês. Então, gente, ciúme faz parte da nossa humanidade, mas se perder no ciúme e tornar esse ciúme um transtorno para as nossas relações, não. Aí faz mal para a gente mesmo, em primeiro lugar, e para todas as nossas relações. Então, aprender, primeira coisa, a identificar o sentimento. Segunda coisa, se você sentiu isso, acolher, não brigar, não falar, nossa, você não devia estar sentindo isso, ridícula, nossa, que besta, nada disso. Acolhe e vê o que você precisa, o que você precisa para lidar com esse ciúme, quais as ferramentas internas você tem. E se você não conhece, vale muito a pena buscar o caminho do autoconhecimento. Vale demais a pena, porque, gente, isso é, no meu ponto de vista, a solução para a vida. E isso é o que a peça que a gente vai apresentar vai trazer para o público, né? A gente busca o tempo todo fora, no outro, o apoio no outro, a segurança no outro, o amor do outro, sendo que tudo isso a gente precisa buscar aqui para existir em nós. Só que a gente não tem acesso. Então, o meu papel aqui nas lives, especialmente nos cursos, porque eu tenho contato íntimo, posso ouvir cada um, é construir essa ponte que leva você de onde você está hoje para o contato com as suas ferramentas internas, para as suas capacidades de lidar com os desafios da vida. Isso é que é o meu papel aqui. Então, as lives trago esse intuito. Hoje eu trouxe histórias, ferramentas, acolhimento, tudo que vocês já podem colocar em prática já, agora, hoje. Não só com ciúme, mas com todos os sentimentos. Ok? Espero que vocês que isso tenha sido útil, né? As minhas histórias, os meus exemplos tenham trazido clareza para vocês. Agora eu vou ler os comentários aqui, só para a gente finalizar. Quanto mais a gente força relaxamento, mais tensas ficamos. Não funciona forçar sentimento. Não funciona. Tanto, gente, que nessa peça, determinados pontos a gente tem que encenar, mas determinados pontos é tão sentimento que a Renata, ela corta o tempo inteiro a gente e fala assim,
Não pense, faça, coloque em ação, escuta a música e sinta a música. E aí você dança, se conecta, sente. Que aí você está sintonizado. Quando você sente e entra, pronto, flui. Aí fingir sentimento, gente, não funciona. O parceiro falou que estava só ouvindo, por isso te admiro tanto. Obrigada, querida, fico muito feliz. As amizades são poucas. Tenho amizade de 30 anos, não nos vemos sempre, mas quando nos encontramos, parece que nos vemos todo dia. É sobre isso, viu, Marli? É assim também comigo. Vivemos vidas totalmente diferentes, mas o amor e a amizade é a mesma coisa. Exatamente. Compreender não é o mesmo que sentir. A mente entende, mas no coração demora para deixar de sentir. Exatamente, gente. Por que que a gente não resolve todos os problemas assim? Porque pensar sobre o problema é menos eficiente do que sentir aquilo que entrar em contato com o sentimento, né? A Jerusa tá dando aqui, bom dia, para Aparecida, aí, ó, bom dia, Aparecida, até um bom dia aí, ó. É verdade, a gente nem para se perceber. Agora que aprendi a me sentir. Aí ela tá falando do curso, né? Isso é maravilhoso. A Jerusa que tá falando isso tudo, aprendi no curso. Você me ensinou a entender a mim mesma e fico muito feliz, querida, e vejo seu progresso, mesmo pós-curso, fico feliz demais da conta. É muito bonito ver você realmente florescendo. Eu fico muito alegre, muito feliz. Esse é o melhor, assim, é o que realmente toca meu coração. É ver vocês indo além, saindo do ponto A para o ponto B, permanecendo, crescendo, se fortalecendo, encontrando potencialidade, seguindo adiante. Jerusa tinha medos, hoje ela não, hoje ela supera esses medos, tá indo aí, né, Jerusa? Dois medos grandes que ela tinha, hoje ela tá aí, ó, na prática, lidando com esses medos no dia a dia e vencendo, superou os medos e tá lidando com eles de um outro lugar, muito bonito de ver. E agora a live continua me ensinando, que bom. Sou assim com meus sobrinhos, os pequenos aos adultos. Sempre me coloquei aberta para falarem o que quiserem e precisarem. É, mas aí não é só a gente se colocar aberta, tá? É a gente ajudar as crianças a identificarem os sentimentos. Elas não sabem. Me identifico muito com o que você fala. Toda vez que você fala nessa peça, eu fico cheia de vontade de assistir. Por que tá tão longe? Vem passear em Belo Horizonte pra você vir a ver a peça. Vai ser linda, gente. Não é porque eu tô nela, não, porque, nossa, eu não sou nem atriz. Tô dando o meu melhor lá, mas a SUF, que chama Conferência, é lindíssimo, lindíssima. A história é maravilhosa. Ah, imagina, eu que agradeço, muita clareza, que bom, fico feliz. Tudo que você fala faz tanto sentido, ajuda tanto que você não tem noção. Eu fico muito feliz, gente, de verdade, porque é isso que eu quero aqui, tá? Trazer clareza para vocês. Eu sempre aprendi muitas coisas boas com você, Dani. Fico muito feliz também, Aparecido. Sim, estou cada dia mais forte. Olha, a Jerusa falando aí. É bonito de ver. Não, a Jerusa compartilha os vídeos dela de coisas que ela não conseguia fazer antes do curso, ou fazia muito, muito insegura, e hoje que ela está fazendo e não fazendo, mas se divertindo enquanto faz. Isso é o mais legal. O mais lindo de ver, né? Ela encontrando potencialidades e não só superando medo com aquela tensão, não, se divertindo, fazendo vídeos e divertindo, e falando, e saindo, e fazendo e acontecendo. É lindo de ver. Eu já consegui dar um passo que eu não imaginava dar. Você é testemunha disso. Verdade. A Marli tem uma voz maravilhosa, gente. Ela me mandou uma música dela cantando. Meu Deus do céu. E ela é autodidata. Ela não fez curso nem nada. Ela tá aprendendo tudo sozinha. Maravilhoso isso. Viu, Marli? Parabéns. Gente, vocês não imaginam quem eu sou agora. Que lindo, Jerusa, que lindo. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de fazer parte da história de vocês. Eu fico muito feliz de verdade. E, gente, é sobre isso. Falei um monte aqui na live. E daqui a pouco eu vou abrir uma caixinha de perguntas para ver como eu posso ajudar vocês e também os temas que vocês querem para a live de quinta-feira, tá bom? Eu fiz uma enquete hoje aqui que eu acho que a última vez que eu olhei estava com 77%, se eu não me engano é isso, 70 e alguma coisa, 71, 77, agora eu não lembro, de pessoas que sentem ciúme. Então, esse tema é muito importante, por isso eu resolvi trazê-lo sem mesmo perguntar para vocês, porque eu vejo isso diariamente acontecendo na vida das pessoas. As pessoas perdendo relacionamentos, perdendo noite de sono, é, fazendo escolhas ruins, que é essa, né, da briga, do afastamento, que aumenta mais ainda a insegurança, fazendo escolhas equivocadas.
Então, e eu falo desse lugar, porque eu já fui muito ciumenta, já briguei muito por ciúme. Já, gente, meu ex-marido era extremamente ciumento. No início eu não era, mas depois eu fiquei. E foi muito ruim, muito, muito, muito ruim. Eu me lembro de quando a gente começou a namorar, ele viajou com os amigos, só com os amigos. Todas as namoradas brigaram com os amigos, porque não queria que eles fossem, porque estava com medo de ter traição. Gente, eu olho para trás, eu lembro direitinho como se fosse hoje. Sabe o que que eu fiz na época? Eu passei umas roupas dele que estavam amassadas. Enquanto eu passei, eu coloquei bilhetinhos na camisa dele para ele achar. Falei, lembra que eu estou pensando em você. Se divirta com os amigos, mas não se esqueça da nossa relação. Coloquei bilhetinhos para ele se lembrar e eu fui a única namorada que não brigou com ele na época. Todo mundo brigou. E ele contou que eu não briguei. E aí, o que que aconteceu? Ele me ligava de lá. Com frequência, ele me ligava de lá. Ele me ligava de lá. Quando voltou, o relacionamento das outras pessoas estava estranho, né? Das namoradas, porque elas estavam com muita raiva. E o meu estava mais fortalecido. E eu enchi de bilhetinho. Não enchi, mas eu botei uns 3 bilhetinhos, assim, na mala dele, porque cada hora que ele fosse usar uma camisa, né, que eu desejava que ele se divertisse com responsabilidade, ou que eu estava ali deixando um beijo para ele, que eu confiava nele. Eu coloquei frases, né, para ele lembrar da nossa relação. E isso, tum, aproximou, tanto aproximou que a gente se casou. Então, assim, é, gente, é poder fazer isso. E eu não estava mentindo. Eu estava tranquila dele ir. Naquele momento eu estava muito tranquila. E uma das coisas que faz você se sentir tranquila é você ter sua própria vida. É você não estar dependendo do outro emocionalmente. É você ter as suas amizades, é você ter o seu trabalho, é você ter a sua vida, independente do outro, né? Isso faz com que você também se torne mais interessante para os olhos dos outros. Isso não é um jogo, é uma verdade. Pessoas que têm própria vida têm se tornam interessantes para os outros, né? Se tornam muito interessantes. E isso não dá para fingir, tem que viver. Para ser verdadeiro e tocar o coração do outro, tem que ser real, senão não vai, tá? Então, aqui, Marli, obrigada, Dani, por nos proporcionar momentos tão importantes, especiais. Traz mesmo muita clareza e aprendizado. Fico muito feliz. Mulher de sábio edifica, a tola destrói. Exatamente. É isso aí. E não é fácil, tá, gente, edificar. Tem hora que eu não consigo também, não. Mas ter em mente o que você quer e poder caminhar. Você quer ir para Bahia? Pega e sai para Bahia. Quer ir para Florianópolis? Vai para Florianópolis com consciência. E não querendo ir para um lugar fazendo outra coisa oposta. Não querendo manter um relacionamento saudável, forte emocionalmente, brigando toda hora. Escondendo aquilo que você sente. Fingindo ser o que você não é. Isso não funciona. Então, isso em todas as relações. De trabalho, de amizade, de relacionamento amoroso, familiar, não importa, tá? Então, ó, um beijo. Falei um monte, gente. Bom dia, Dani. Perdi a live, mas fica gravada, né? Fica assim, Fê, vai ficar, vai estar no ar agora. Já vou salvar aqui, tá bom? Então é isso, gente. Não esquece que eu te amo e sou eternamente grata por tudo. Ô, Marli, gratidão, querida. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e contribuir um pouquinho para a consciência de cada uma aí, né? Para trazer plantar essa sementinha da autoconfiança. Esse é meu objetivo aqui com vocês. Beijo, querida Jerusa, e muito bom estar aqui. Lembrem-se, quinta-feira, 8h30 da noite, tem live de novo. Eu vou abrir caixinha de pergunta agora, nesse instante, e vou também abrir uma caixinha de pergunta para você contar um pouco de como você se sentiu com a live de hoje e também do que você quer, qual tema você quer para para a gente poder trabalhar na quinta-feira, tá? Eu quero estar aqui para ajudar vocês. E aí, para ajudar, preciso saber qual a necessidade vocês têm. Senão, eu fico aqui falando para mim. E eu não quero falar para mim, né? Eu quero falar para ajudar, tá bom? Então, um beijo grande, queridas. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todas. E para você também, Aparecido, o único homem que estava aqui na live hoje. Bendito é o fruto. Então, um beijo grande. Fiquem com Deus.